3. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que as bênçãos de São Francisco de Assis e de toda a espiritualidade que cuida dos animais nos ilumine nessa noite, para que nós possamos trocar ideias, compartilhar os conhecimentos adquiridos, né, de uma forma bastante amistosa. Eu estou muito feliz atendendo o convite do João, né? Estou vendo vários rostos queridos aqui da assistência espiritual do CEF, companheiros de trabalho, né? Abraço para André, para o Celso aqui que estão presentes, muito feliz em vê-los, e outros tantos, né? Não vou citar todos, senão vou ficar devendo nomes aqui. Então, meus parabéns, pela iniciativa do João e também de cada um de nós aqui que se propõe a estudar a espiritualidade dos animais, né? Em benefício dessa convivência amorosa que nós temos, na companhia do nosso pet, né? Seja ele qual tamanho, qual espécie for, né? É um amor que realmente nós temos muito que aprender com os animais assim, em relação a esse amor assim que é sem medidas, né? O ser humano, se é que é ser humano, né? Nós temos muito que aprender em relação a esse amor despretensioso, esse amor realmente fiel, né? Que os animais nos transmitem. E para aprimorar esse estudo, nesta noite nós vamos estudar um pouco mais sobre a mediunidade dos animais. Meu nome é André, eu sou trabalhador do CEF, né? Fraternidade do Ipiranga, né? Nós tivemos a honra de servir de instrumento, né, da espiritualidade como fundador dos trabalhos de assistência espiritual na Aliança Espírita Evangélica em todo o Brasil, né? Foi a primeira casa da Aliança, né? Mas eu tenho plena certeza que isso não é mérito nenhum meu, né? Tenho certeza, absoluta certeza, que apenas somos meros instrumentos da espiritualidade. Essa sim, os franciscanos que recebem todo aí o mérito, se é que o máximo que nós fizemos foi não atrapalhar muito o andamento do trabalho, né? Uma das primeiras comunicações que foram dadas mediunicamente, eles falaram, vocês estão pelo menos 10 anos atrasados, né? Esse trabalho tinha que ser implementado há 10 anos atrás, né? E isso é ótimo, né? Porque mostra a preocupação da espiritualidade, né? Não só no centro espírita, né? Mas em todas as religiões, né? Nós que temos um pouco mais de vida, tempo de vida de encarnação, nós sabemos como os animais eram tratados há 30 anos atrás, né? Ficavam no quintal, comiam um resto de comida, né? O gato só servia para caçar rato e olhe lá, né? Coitadinho, né? Hoje eles fazem parte da nossa família, né? E fazem parte da nossa família espiritual, como diz Chico Xavier, né? Hoje vivem nas nossas casas, né? Estou até vendo alguns pets aqui assistindo aula, inclusive, né? Olha que bacana, né? E nós vamos dar foco justamente à mediunidade dos animais, assunto que o próprio fundador, né, o Allan Kardec, e esse sim merece digno de méritos, né, o codificador da doutrina, né, ele relata vários episódios na Revista Espírita, né, a respeito da percepção dos animais do plano espiritual. Mas isso posteriormente a gente vai abordar sobre esse assunto, né? Eu peço só a liberdade nós temos de interromper a qualquer momento. Eu não sei como é que é a dinâmica, João. Se deixa as perguntas para o final ou durante a aula, como é que você faz Você pode aqui? ir direto, aí depois do final a gente abre para perguntas. Você pode ir Ah, tudo bem. até 9h15 no máximo para a gente abrir para perguntas. Tá certo, João. Obrigado. Então vamos em frente, né? Pedir para o João passar o slide para nós, por favor, né? O que se percebe, o que os médiuns videntes relatam na assistência espiritual dos animais, né? Que há um conjunto de espíritos que cuidam dos animais. Muitos imaginam que são só os franciscanos, né? E não são, né? Há vários espíritos, igual nós aqui, né? Quando a gente desencarnar daqui uns 100 anos, né? Nós gostamos dos animais e vamos continuar gostando do plano espiritual, né? Então nós contamos com uma pleiade de legiões, de entidades, né? Que cuidam dos animais de uma forma muito amorosa, né? Eles se apresentam, nas mais diversas organizações, né? Inclusive, eu vou fazer um quiz aqui, um teste de conhecimento, para ver como é que está o nível da turma, né? Nós temos uma entidade aqui que vai aparecer, né, nesse vídeo aqui, né? Depois eu quero ver quem que vai acertar, né? Quem tem a percepção, né? Inclusive, é muito controversa essa entidade, alguns têm muito preconceito, mas elas... Não, tô quase dando spoiler aqui. Mas a entidade que vai aparecer, ela ajuda bastante, principalmente no amparo, no socorro, né? Em lugares que muitas outras não conseguem adentrar. Então, peço atenção a todos, né, concentração, né, é muito sutil, né, a passagem. Eu gostaria que vocês, por favor, quem souber, após o vídeo, João, por favor, né, nosso tempo é escasso. Qual o nome da entidade?
Isso tem um estudo sociológico até. Vira a entidade? Sônia, você acha que você viu, né, Sônia? Você é vidente, né, Sônia? Você viu, conseguiu ver da Austrália aí, Sônia? Pode falar, Sônia. Olha, acertamos aqui. A Adriane acertou em cheio, né? Puxa, parabéns, viu? Muitos falam que não vem, né? Alguns Pomba. passam batido, né? Mas exatamente, né? Então esse vídeo é só para mostrar a fraternidade que existe no plano espiritual, da multiplicidade de espíritos que cuidam dos animais, né? Não são só os índios, nem são os franciscanos, né? Nós temos muitos, muitos espíritos que cuidam dos animais. Podemos ir para frente, João, por favor? Não vai falar qual é? Não, a Dani já colocou no chat já. Depois a Ah, gente vai. colocou? Colocou, acertou, É, parabéns. pombagira. Ah, Exatamente, a Sônia da Austrália viu aí, né? É pombagira, né? Pombagira. Exatamente, a pombagira e as entidades ajudam, né? E a grande pergunta, né? Os animais podem ser médiums, né? É isso que nós vamos tentar responder no decorrer da aula. Ah, olha, aqui nós temos um vídeo forte, eu peço só um pouquinho, João. Ah, não, para. Por favor, quem tiver pressão alta, problemas cardíacos, né? Eu peço que vá para o banheiro, vai pegar um snackzinho lá na cozinha, né? Porque são imagens muito fortes, né? Quem trabalha na desobsessão vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Não sei se temos o áudio, mas pode rodar, por favor. Que merda é essa? Ai, eu não tô me sentindo bem. Tô incorporado. Eu vou cosetá-los com a alma Nostradamus. Por sua demônio! Eu quero sua alma, me dê sua alma. Deus é mais. Sai, Satanás! Eu não vou sair. Eu não saio daqui. Em nome del Padre, e del Filho, e del Whisky Sachê. Amém! Sai desse corpo! Você não vai me tombar! Onde estou? Aqui! Voltei, irmão! Voltei na paz. Show, Satanás. Muito bem, um documentário aí sobre a desobsessão no plano dos animais, né? Brincadeiras à parte, nós tendemos a humanizar os animais, né? Quem já viu gato namorando no telhado acha que é uma desobsessão que está acontecendo, né? Ou algo do... As portas do inferno abriram, basicamente, né? Porque é uma gritaria no meio de madrugada, né? É um barulho que dá a impressão que está acabando o planeta Terra, né? Quem já teve esse privilégio de escutar dois gatos namorando no telhado, né? É uma cena, e principalmente o áudio, são inesquecíveis, né? A gente não esquece mesmo, né? Tamanha a paixão que os felinos têm um para com o outro, né? Anatomicamente, nós sabemos, né? Só uma curiosidade, por que de tanta gritaria, né? O pênis do gato, ele tem vários espinhos, né? Espículas, né? E ao fazer a cópula, né? Ele faz com que esses espinhos, né? Gerem um processo doloroso até, mas fazem com que a fêmea possa ovular, né? No momento da penetração, né? Olha como a natureza é sábia, né? Então eles não perdem a oportunidade. Por isso que temos tantos gatinhos, né? Tantas ninhadas de gato, né? Inclusive de pais diferentes, né? Porque a natureza é sábia, né? Ela faz esse encontro, né? E não é desperdício, né? Olha que interessante, no ponto de vista reprodutivo, né? Os gatos, eles são muito sábios aí no ponto de vista da evolução, né? Da natureza, né? Só que eles fazem uma gritaria enorme, né? E já tivemos, sim, no plantão lá do atendimento da Fraternidade do Ipiranga, né? Reclamações lá dizendo que, olha, eu vim aqui para tomar os passos porque tem uns gatos possuídos lá no telhado da minha vizinha, né? Eu acho que eles estão endemoniados, né? E não é nada disso, né? É apenas um comportamento de cada espécie, né? Que nós achamos que tem uma influência espiritual, né? Então há necessidade de colocarmos até um certo filtro, né? Um crivo da razão em relação a alguns comportamentos que são naturais dos animais, dos pets, em especial que nós convivemos, né? E que não tem nada de espiritual ali, apenas são hormônios, são fase de reprodução, a gatinha também, quando ela fica no cio, a fêmea também, a cadelinha, né? Elas emitem feromônios que alteram, sim, o comportamento deles. Eles não estão possuídos, eles não estão obsidiados,
nem sofrendo a influência do plano espiritual, nada disso, né? Um comportamento natural, né? Que muitas vezes, mesmo a gente tendo convívio com os pets, né? Muitos comportamentos dos hormônios nos pegam de surpresa, né? E a nossa tendência natural, como a gente frequenta a casa espírita, né? E às vezes não conhece um ou outro comportamento, né? Nossa, meu bichinho está possuído, deixa eu ir lá tomar um passe, né? Então é bastante frequente isso, né? Em relação à percepção dos animais do plano espiritual, nós temos relatos assim que antecedem até o próprio cristianismo, né? Nós selecionamos alguns do Antigo Testamento ou da Torá, né? Na Bíblia há registros, né? Entre eles, eu não vou ficar lá, não sou evangélico, mas pode rodar, João. Só por curiosidade, esse material vai ser disponibilizado posteriormente, né? Só para a gente ter a noção de quão vasta é a literatura em respeito à espiritualidade dos animais, né? Então, nós temos lá no Antigo Testamento, no livro de Números, né? Não vou ficar lendo aqui, senão vai ficar muito chato, né? Mas pode passar, João, por favor. Aqui o texto na íntegra, né? Podemos frisar aí, João, por favor. Não, na figura, João, na figura, por favor. O cidadão lá estava andando, a viagem lá, a gente reclama, né, que está demorando muito, né? O metrô, o ônibus, mas naquela época não havia metrô, nem ônibus, nem caminhão, nem avião, nem nada, né? Apenas ou a pé, ou a cavalo, ou no caso aí, na jumentinha, né? O cara pegou uma jumentinha e foi de uma cidade para outra, né? E de repente, com o povo querido lá no norte, no nordeste, né? Esses animais, né, os maiores tendem a empacar, né? Famoso empacou o burro, né? Empacou a jumenta, né? O que que é empacar? Ele para, fica estático, né? E não anda mais. E foi exatamente isso que aconteceu aí com o viajor descrito nesse livro de Números, né? O cidadão lá estava viajando e o animal parou. Só que naquela época o animal era considerado coisa, né? Objeto. Ele pegou o arreio dele, o chicote, e começou a dar na coitada da jumentinha, né? E de repente se materializou o anjo, né? O anjo do Senhor, né? Aí podemos continuar, João, por favor, que eu não me lembro na íntegra do texto, né? Aí o anjo fala com o cara, né? Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedir que você prossiga, né? Por favor, João. A jumenta me viu, esse é o anjo falando pro cara. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, certamente já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Olha aí, o primeiro defensor dos animais. O anjo ficou tão bravo de ver essa cena de violência, né, que ele falou pro cara, Antigo Testamento é outro patamar, né? Como é que é? É sangue nos olhos, né? Lá o Antigo Testamento é um Deus vingativo, um pai bruto, né? Como era a época aqui de Moisés, né? Então o anjo falou: Ó, se você tivesse, né? Eu quase te matei, porque eu não aguentei a violência que você fez contra a jumenta. Mas por que que o anjo apareceu? Pode ir, João. Olha lá, apareceu para a jumentinha, né? A jumenta é vidente, ela viu o espírito antes até de ter sido materializado, né? Ele apareceu para impedir ali, porque o caminho era muito íngreme, e se ele continuasse ali, ele ia cair no abismo, né? Então ele meio que foi um anjo de proteção ali, um anjo da CET, digamos assim, para proteger o cara de não cair no abismo, né? Mas o fato para nós aqui é o fato que nós temos documentado no Antigo Testamento, que essa jumenta aí teve a vidência do anjo, coisa que o ser humano não tinha visto ainda. O ser humano que estava montado na jumentinha não havia visto, né? Isso foi documentado no Antigo Testamento. Olha que beleza, né? Que bacana. A gente tem aí, inclusive, um relato evangélico aí sobre. Evangélico não, no Antigo Testamento sobre a jumenta vidente. Próximo, João, por favor. Olha que sorriso lindo, né? E nós temos várias citações dos animais, né? Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até aos Evangelhos do Mestre Jesus, né? Nós teremos aqui no curso, não sei a cronologia do curso, se nós tivemos já o militar que vai falar sobre. Segundo semestre. Tá. Então não vou dar spoiler, mas os animais, eles têm a propriedade de despertar o melhor em nós e o pior também, né? Olha que curioso, né? Então é sabido pela psicologia, pela medicina forense, né, que pessoas que têm as chamadas psicopatias, né, os psicopatas, na sua infância, geralmente eles têm um histórico de maus tratos aos animais. Olha que curioso, né?
E depois esse maus trato dos animais vai ser passado, se não for tratado, inclusive a ferir a sociedade, aquele serial killer, né? Aquele famoso personagem lá que Hollywood adora pegar esse tipo de história, né? E aí é fato isso no plano de vista espiritual, né? Também as casas que possuem o bom convívio com os animais, né? A psicosfera da casa, né? A energia da casa ela é mais leve. A casa eu falo como um lar mesmo, como uma residência, né? E o Antigo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles são ricos em citações, né? Em Provérbios, temos lá, o justo olha pela vida dos seus animais, né? Então, uma pessoa que cuida do animal, ela também mostra para o plano espiritual que é uma pessoa justa, né? Que é uma pessoa boa. Olha que interessante, né? Nós estamos vendo nossos irmãos do sul lá fazendo resgate, né? Nos animais, né? De cães, gatos, cavalo até, né? Outros animais, suínos também. Assim, a gente teve vários exemplos aí demonstrando mesmo o amor ao resgate, né? São resgates emocionantes, né? E os reencontros também não tem como não chorar, né? Vendo esses vídeos, tamanha a emoção que eles passam, né? Próximo, por favor. Então, só para citar, por curiosidade, né? E é lógico, o Mestre Jesus, né? O Rei dos Reis, o governador planetário, nasceu rodeado dos animais, né? Olha que exemplo, né? Ele poderia ter nascido nos palácios de Jerusalém, né? Ou de algum grande rei da época, até mesmo no Império Romano, que a capital era Roma, né? A capital do mundo na época de Jesus era Roma, né? Não, ele nasceu numa periferia, né? Uma cidade periférica, né? Longe de Jerusalém até relativamente naquela época, né? Não tão longe, mas enfim, na periferia, numa cidade do interior, né? Na periferia da cidade do interior, abrigado pelos animais e pastores também simples, né? Que pastoreavam os rebanhos, né? O governador planetário mostrando, né, em todos os atos da sua vida, né, o amor aos animais, né? Então esse quadro aí que o São Francisco fez, que é o presépio, né? Que até hoje a gente faz no Natal representa aí o amor do governador planetário no seu nascimento rodeado dos animais, né? Que coisa fantástica, né? O Mestre Jesus é fantástico mesmo, né? No sentido aí de mostrar o respeito à vida, né? O respeito à vida quando naquela época o animal era considerado coisa, objeto, né? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, os 10 mandamentos originais mesmo, né? Tem lá, não cobiçarás. A gente acha que é a mulher do próximo, né? Ou o homem do próximo, né? Não. Se a gente pegar a Torá mesmo, né? Não cobiçarás o companheiro, companheira do outro, tá elencado numa lista, lá, tá em sétimo, oitavo. Primeiro lá, não cobiçarás a terra do teu próximo, o objeto do teu próximo, os animais do seu próximo, né? O cavalo do seu próximo. A mulher tá em sexto ou sétimo lá, né? No texto original, né? Depois o pessoal ergueu lá na planilha lá colocar o companheiro ou a mulher lá em primeiro, mas se a gente vê o texto original, né, não cobiçarás o boi do teu próximo, o Antigo Testamento é bem feroz nesse sentido. Mas é que o animal era considerado alimento, né? E também objeto de. Eles aravam a terra com a força dos bois, dos cavalos, né? E durante muito tempo a humanidade, e ainda é hoje, né? Utiliza os animais ou como alimento ou como objeto de tração animal mesmo, né? De trabalho. Tanto é que em alguns lugares interiores da Índia, do Paquistão, né, o dote da noiva é ganhar uma búfala, né, ou um búfalo. Uma búfala é melhor porque ela se reproduz, né, porque o búfalo ele é um animal rústico, né, forte, né, então ele é usado para arar a terra, né, então ele puxa o arado, é usado no transporte da produção agrícola, né, então é um animal versátil, ele produz leite, eles fazem queijo de búfala. E na Índia, como o animal é sagrado, né, eles não comem a búfala, né, mas no interior era utilizado aí, no Paquistão e em outros países também a búfala ela ele sabe nadar, né, é um animal que pesa até 500 quilos, né, dependendo da espécie, da raça, né, e ele nada, né, como é que um animal de 500, 600 quilos nada, né, de uma forma desenvolta, inclusive, né, então animal versátil, 4x4, né, rústico, utilizado aí no campo, né, então, para quem ganha uma búfala no casamento, é um senhor presente, né? E o Mestre Jesus, nas suas parábolas, né? Ele utilizava muito os animais, né? Como representativo, né? Do que ele estava dizendo através das suas parábolas, né? Essa é autoexplicativa, né? Ele falava, ó fariseus, né? Ele via falsidade entre as pessoas, né? Vós sois, né?
cordeiros, né? Aliás, lobo em peles de cordeiro, né? Por fora parece aquela pessoa quietinha, que não faz nada, mas por dentro verdadeiros lobos, né? Lobo no sentido pejorativo mesmo, né? Ele comparava como animais de rapina, né? Os fariseus, né? Jesus era duro, era enfático, né? Ele utilizava esses exemplos porque na época as pessoas conviviam, né? A maioria da população vivia no campo, então eram exemplos muito fortes em relação aos animais, né? O próprio Mestre Jesus, próximo, por favor, João. Ele foi considerado o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque, ao contrário de que muita gente pensa, né, e criminaliza aí as regiões de matriz africana, né, que oferecem sacrifícios, né, animais em sacrifício, os judeus, os hebreus, né, eles faziam sim sacrifício dos animais, né? O grande templo de Jerusalém, você tinha que ir lá fazer pelo menos uma vez por ano, né? Você tinha que oferecer um animal lá. Isso desde de Abraão, né? Que Abraão lá ele foi oferecer um animal e uma voz falou: Não, eu quero teu filho, não quero um animal, né? E na hora de sacrificar o filho, Deus falou para ele parar, né? Tá lá no Antigo Testamento, né? Mas era uma prática da religião judaica, né? Oferecer animais. Olha que coisa absurda, né? Imagina o choque que Jesus teve ao visitar o grande templo de Jerusalém, ver esse sacrifício, o sofrimento dos animais, né? O sangue escorrendo lá, coisa horrível, né? E era até para uma medida de socioeconômica, né? As pessoas mais humildes doavam pombas para o sacrifício, né? Para o holocausto, que eles falavam, né? Para o holocausto, que era justamente sacrificar e queimar, né? Porque na queima eles acreditavam que a oferenda ia para Deus, né? Então, quem era mais pobre oferecia pombinho, classe média lá, uma ovelha, e quem era rico oferecia uma boiada mesmo, né? Uma boiada, vários animais para sacrifício para honrar Deus, é como se Deus precisasse disso, né? E aí também nós temos um parênteses, né, só para mostrar a crueldade que Hitler teve, né? Que o Holocausto é o nome dado a esse tipo de procedimento que homenageia através de doações, né, de oferta de animais a Deus na época de Jesus, né? Então ele comparou a morte dos judeus com o Holocausto, né? Foi feito o Holocausto judeu, né? Que foi a queima dos judeus nos fornos lá. Então ele comparou com animais, né? Tamanha soberba lá do pensamento nazista, né? Que maléfico, né? Que maléfico. Ele tirou um fato da história, né? Para comparar os judeus a animais, né? O fato é que isso está registrado, né? Então não é a matriz de religiões de matriz de origem africana, né? Que fazem sacrifício. Isso aí vem da antiguidade, até os astecas, os maias também faziam sacrifício de humanos, né? Inclusive, né? Para as colheitas, os deuses, né? Então, isso faz parte da nossa evolução como cultura, né? É lógico, a gente sabe que isso é totalmente desnecessário, né? A gente tem um registro histórico, embora ainda saiba que isso acontece nos dias de hoje, infelizmente. Seja como for, né? Jesus foi comparado, né? A esse cordeiro aí que é oferecido em holocausto, né? Ou seja, um espírito puro, inocente, né? Que foi lá oferecido em sacrifício em benefício da humanidade, né? É realmente o que aconteceu. Próximo, por favor. Essa é clássica, né? Essa é clássica, né? Mostrando que há várias espécies que percebem os espíritos, né? Não é só os grandes mamíferos, né? Não é só o gatinho, o cachorrinho, o cavalo, né? Até o galo, né? O galo mediúnico, né? Nós temos a história aí clássica de Pedro, né? Naquele famoso jantar lá polêmico que Jesus falou que alguém ia traí-lo, né? Que ele estava se despedindo dos seus discípulos, né? E aí Pedro falou: Que isso, mestre, né? Eu jamais te trairia, né? Eu seria o último a traí-lo. Aí Jesus olha e falou: Olha, antes, né? Nessa madrugada, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar por 3 vezes, né? Jesus tendo como é que é? A presciência, né, do que ia acontecer no futuro, né? E Pedro ficou indignado, né? Mas olha a sutileza dessa história. Podemos prosseguir, João, por favor. Próximo. Esse quadro muito bonito, né? Ele retrata justamente o Pedro negando, né? As pessoas, Jesus lá ao fundo, um detalhe, né? Jesus sendo preso, sendo conduzido para o Sinédrio, né? Para o interrogatório, para o julgamento, que estava todo arranjado o julgamento dele, né? Todos sabiam já qual seria o resultado, né? E as pessoas interpelavam Pedro, né? Mas espera aí, você não é amigo de Jesus? Você não veste as mesmas roupas aí do pessoal de Nazaré, né?
da região de Nazaré, você tem a feição de Nazareno também, né? Eu vi você lá com Jesus ontem, lá na Praça Principal de Jerusalém, né? Ele, não, eu não conheço Jesus, não, né? E assim foi, né? Mas olha que interessante, teria que ser a influência tinha que ter um contra-regra espiritual, né? Porque teria que ser no momento certo, né? O Pedro negava e o galo cantava, né? Há duas versões, há uma versão que ele nega 3 vezes e depois o galo canta, e há outro evangelista que fala que cada negativa de Pedro, o galo cantava, né? Como se fosse um alarme da consciência, né? Mas olha, para que esse feito pudesse acontecer, né? O galo tinha que cantar no time certo, né? Porque se o galo cantasse antes do Pedro negar, né? A profecia de Jesus não ia se cumprir, né? Então, certamente o plano espiritual atento ali, né? Devia ter um contra-regra. Ó, Pedro negou, faz o galo cantar. Canta aí, galo, canta, canta, né? E o galo cantava, né? E certinho lá, e está registrado no Evangelho, né? Então, o galo, ele certamente ele foi influenciado ali pela espiritualidade superior, né? Para cantar no momento certo. O galo, coitadinho, nem sabia, né? Que não tinha capacidade mental, né? Nem sabia que o Pedro era Pedro, que Jesus era Jesus, mas o fato é que está registrado no Evangelho que ele cantou por 3 vezes. Próximo, por favor. Tudo bem, gente? Então, esses são só mais referenciais teóricos, né? Porque muitas vezes eu fui muito interpelado, muito criticado, né? Quando a gente implementou a assistência espiritual aos animais, ainda por cima dentro da aliança espírita, que é mais rígida, né? Os dirigentes da aliança me ligavam, né? E falavam, ó, da onde você tirou o passe nos animais, né? Eu falei que não era invenção minha, que isso estava relatado desde a Bíblia, do Evangelho, né? Quem me ajudou em muito na implementação foi o João, porque nós fomos fazer o curso, esse mesmo curso que nós estamos fazendo, nós fizemos, né? Antes de implementar, toda a equipe do CEF, ela foi até a Casa do Caminho, onde o João ministrava pessoalmente o curso, né? Presencialmente, né? E nós ficamos estudando por 2 anos, ficamos estudando apenas, antes de abrir o passe aos animais, né? Ficamos estudando toda a literatura, inclusive a literatura cristã, não cristã, né? Esotérica até, para ter um aporte, um cabedal de conhecimento até para poder se defender depois, né? Então, todo esse material que eu estou passando de forma resumida aí, né, nós utilizamos aí, inclusive, como forma de defesa, né? Porque nós tínhamos que justificar da onde que nós tiramos, né, a assistência espiritual aos animais, né? Pode ir, João, por favor. Aí, então, tem vários evangelistas que falam, né? Só para ter para quem quiser procurar nos textos sagrados, né? Temos em Mateus, né? Pode pôr. Isso é só um detalhe, né? Podemos colocar. E Jesus, né? E Jesus na sua, ele sempre teve um bom convívio, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi em cima de uma jumentinha, né? Jesus na sua juventude, na sua infância, ele teve convívio com os animais, né? Não só pelo fato da população ter o convívio agrário, mas na sua formação também, né? Nós temos um livro chamado Harpas Eternas, que mostra os primeiros ditos milagres de Jesus, né? Jesus dando passe nos animais, né? Curando os animais com seu poder de amor e de cura, né? Seu grande amor infinito, né? Então temos relatos lá no Harpas Eternas dos animais se colidindo com os rochedos, né, das montanhas, né? E o passarinho agonizando, Jesus lá fazia imposição de mão e curava, né? Ressuscitava os pássaros, né? Então, os primeiros ensaios de cura de Jesus não foram com seres humanos, foram com os animais, né? Olha que interessante, né? Isso está relatado no livro Harpas Eternas, né? Próximo, por favor. Temos literatura também não cristã, né? E científica. É importante que nós tenhamos também conhecimento científico, né? O que dizem os cientistas em relação à percepção dos animais, né? Próximo, por favor, João. Nós temos um livro bastante interessante que, inclusive, foi editado em português, na língua portuguesa, e eu recomendo a leitura, né? Ele é fantástico, né? A ciência percebeu que o cão, em especial, sabe quando o seu tutor está voltando para casa, né? Ele sabe, né? Os cientistas tentaram descobrir como que ele sabe, né? Próximo. Então aí está a visão do cão, né? O seu tutor está chegando e ele vai ser resgatado numa ilha, né? Tá com um náufrago numa ilha, né? Quem tem convívio com o cão sabe como é bom, né? Você chegar em casa e pelo menos alguém está feliz em ver você, né? É ótimo, a sensação é ótima, por favor, João. E não custa nada, né? A gente dá uma atenção para o nosso cãozinho, ele fica às vezes o dia inteiro esperando o nosso retorno, né? Vamos fazer né? Chegar em casa, fazer um carinho nele lá, ele tá ansioso pelo nosso regresso, né? Então esse aí é um livro publicado, né?
que os cães sabem quando os seus proprietários, seus tutores, né, estão vindo para casa, né? Esse livro tem uma versão em português, né? Esse cientista ele fez vários experimentos, né? Inclusive colocando animais em diferentes andares, né? Porque podia falar, ele conhece o motor do carro, né? Ele sabe que o dono está vindo porque o tutor, porque conhece o motor do carro, né? Aí foi colocado onde o cachorro não pudesse escutar o barulho, porque entrava o carro pelo subsolo do prédio, né? Então não havia como o cachorro escutar o barulho do carro. Então ele foi fazendo vários experimentos, né? E em todos os experimentos, o tutor chegava, ao invés de chegar às 6 horas, ele chegava 3 horas antes, né? Para quebrar o horário da rotina, porque ele podia falar, mais ou menos quando entardecer do dia, o animal sabe que vai estar entardecendo, ele sabe que o seu tutor está voltando. Então eles foram quebrando esses paradigmas, né? E em todas as vezes o cão sabia que o tutor estava voltando. Nós, é claro, espíritas, né? Espiritualistas sabemos o do pensamento, né? Certamente há um contato telepático, né? Que ainda a ciência está engatinhando nessa parte, né? Coisa que nós que conhecemos a espiritualidade, né? Sabemos dessa ligação mental que existe entre o tutor. Quando a gente está voltando para casa, também a gente pensa nos pets, né? Pô, vou voltar, vou trazer um sachêzinho aqui para o meu pet, né? Nós criamos uma ligação mental que os cães são sensíveis a essa ligação mental. Olha que informação importante essa. Vamos guardar essa informação que é muito importante, né? Então, se os animais percebem o nosso pensamento quando a gente está se dirigindo à casa, que dirá do convívio cotidiano, né? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva, será que eles não captam também esses pensamentos, né? Fica a pergunta. Vamos para frente, João, por favor. Então aí a versão em português, né? Os cães sabem quando os seus donos estão chegando, né? E ele não fala só sobre isso, né? Ele fala vários outros relatos, né? De outros animais também, né? Que tem essa percepção chamada extrasensorial, né? Ou que alguns podem falar é uma percepção mediúnica, né? Próximo, por favor, João. Essa aqui eu acho máxima, essa frase, né? A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando eu chego em casa, ele é o único no mundo que me trata como se fosse os Beatles, né? Como se fosse um fã dos Beatles, né? Fica pulando, fica lambendo, grita, né? A gente tem aí vídeos na internet de soldados, né? Que voltam da guerra, 1 ano, 2, né? O cachorro faz maior festa, né? O gato só olha assim, né? Ah, você voltou, né? Às vezes nem dá bola, né? É interessante, né? Eles comparam o cão com o gato, né? Mas tem gatinhos que são carinhosos também, né? Próximo, por favor, João. Olha aí, nós humanizando mais uma vez os animais, né? Precisam de aumento. Minha esposa teve 9 filhos ontem, né? E a gente já explicou, né, por que que a cria dos gatinhos são tão inúmeros assim, né? Próximo, João, por favor. Essa é uma imagem muito comum aqui em São Paulo, né? Nos grandes centros, né? O cara perdeu a esposa, perdeu os seus bens, perdeu até a dignidade, né? Apela às vezes por um vício para suportar a dureza da vida, né? Mas o amor com o seu pet não, né? O pet que está ali dormindo com um morador de rua, ele não quer saber se ele é morador de rua, não quer saber se ele não tem conta no banco, se ele não tem o carro do ano, né? É um amor assim fantástico, né? E às vezes a única companhia que esse ser humano tem é esse animal, né? E muitas vezes as pessoas tiram esse animal aí desse morador de rua, né? Ah, ele não está cuidando, né? Olha, eu como veterinário, o João deve falar também, né? Eu conheço muito morador que cuida melhor do que o melhor dele. Os cães, ele tá magro, mas os cãozinhos tá todo gordinho, né? Tem colegas que atendem moradores de rua, né? Ele marca um horário com o veterinário, com um colega aqui, conheço um veterinário bastante antigo aqui no Ipiranga, que ele atende moradores de rua, né? Ele reserva um dia da semana para atendimento de moradores de rua, né? Então o pessoal vai com as carrocinhas lá no consultório, né? Muito bonita a cena, por sinal, né? E ele medica os cães e dá vermífugo, dá vacina, né? Então, assim, é uma violência muito grande quando nós retiramos esse animal do morador de rua, por preconceito social mesmo, não tem outra palavra a ser dita, né? É o último elo de amor que ele tem, né? O último elo de dignidade. Ele conversa com o cão, ele desabafa, né? O cão protege ali o ambiente que ele se encontra, né? Então, assim, é o único resquício de amor ainda que ele possui, né? E muitas vezes ele é retirado, né? Conheço várias histórias aí de moradores de ruas que tiveram subtraídos, né? Os seus animais, né? Inclusive, nós temos no CEF, né?
o curso básico do Espiritismo, e alguns alunos me relataram, né, que alguns alunos frequentam aí outras religiões, e nós temos na Nazaré aqui, no Ipiranga, em São Paulo, né, uma paróquia que à noite, uma vez por semana, faz caravana para dar alimento para os moradores de rua, né? Então eles levam cobertores quando tá frio, levam uma sopinha e levam também ração para os pets, olha que bacana, né? E uma vez o padre lá da paróquia aqui da Nazaré, né, falou que o morador estava muito triste, abatido. Ele perguntou: por que aconteceu que você está abatido? Você é sempre alegre? Ah, veio um carro, o carro parou, no carro de luxo parou. O cara desceu, tirou o cão de mim e colocou dentro do carro, né? O que que eu ia fazer, né? Então é muito fácil você, né, humilhar, né, uma pessoa desse tipo. Não é só a questão da humilhação, que a humilhação está acostumado a viver diariamente, mas você tirar esse vínculo de amoroso, né, é uma violência muito grande, né? Então tava o morador de rua, tava inconsolável lá, né? O padre tava ouvindo suas queixas, né? Esse meu aluno relatou para mim, né, essa violência aí, do meu ponto de vista, né? Ah, então assim, nós temos que respeitar também, né? Se nós temos a possibilidade de conviver com os animais, né? Vamos parar de incomodar as pessoas, né? Vamos deixar as pessoas também ter essa oportunidade, né? E posso garantir que eles cuidam muito bem, sim, dos animais. É lógico que sempre há exceções, né? Como há exceções também de pessoas abastadas, com dinheiro, que fazem maus tratos aos animais também, né? Nós temos pessoas boas e más em todas as classes sociais, né? Mas, de maneira geral, eles cuidam muito bem, sim, né, dos seus pets. Próximo, por favor. E o ser humano tem causado um verdadeiro terror na vida dos animais, né? Ao longo da história, utilizados aí como experiências científicas, né? Graças a Deus tem mudado muito, né? Há vários produtos hoje no mercado que não fazem experimento nos animais, né? Mas realmente ao longo da história, né, nos hospitais veterinários, na nossa formação acadêmica, né? A gente viveu e viu muito sofrimento animal, né? Infelizmente, né? A, na bandeira da ciência, né? Não, nós precisamos pesquisar nos animais, né? Para que evitar qualquer mal ao ser humano, né? Na verdade, nossa, né? Prefiro nem citar aqui para não baixar, né, a vibração do nosso encontro da noite. Mas nós sabemos, né? Infelizmente, os maus tratos pela ciência ainda existem, né? Até os dias de hoje. Próximo, por favor. Só ressaltando mais um detalhe, né? Que é muito importante, a gente não entende muitas vezes o que acontece, né? Aqui é física pura, tá? Esse é o espectro eletromagnético, ou campo de visão que nós temos, né? As cores do arco-íris, né? Que nós conseguimos enxergar. Então tá do violeta ao vermelho, né? Do ultravioleta ao infravermelho, né? Na faixa de baixo tem o cinza ali, né? O cinza é o espectro de luz que é perceptível pelos aparelhos hoje, pelos nossos aparelhos, né? E pelos animais também, né? O ser humano ele consegue ver apenas o que está naquela faixinha branca ali, de todo o espectro de luz que existe, né? Então, por exemplo, nós não conseguimos ver o que os insetos polinizadores veem, né? Os insetos polinizadores, a abelha, o besouro, eles veem as flores de uma maneira fosforescente, né? Então, eles brilham dentro da limitada visão deles, eles conseguem ver as folhas brilhando, as flores brilhando, porque eles necessitam fazer a polinização, né? E a nossa visão é muito, muito restrita, né? A esse aspecto de onda. E tem as medidas físicas aí que não vem ao caso agora. Próximo, por favor, João. Isso é mais uma outra gravura, né? Da radiação aí, que também frequências, né? Que nós percebemos, que é a luz visível, né? E frequência, o raio-x, por exemplo, a gente não vê, né? A gente só vê o resultado, né? E outras ondas eletromagnéticas também, por favor, João. Alguns animais, eles são capazes de ver a nossa aura. Olha que interessante, né? Então, eles não sabem exatamente o que nós estamos pensando, mas eles sabem realmente, sem trocadilhos, o estado de espírito emocional, né? Porque nossa aura é colorida, né? Não é áurea. A aura é a areia áurea, que comemoramos ontem, né? O dia do Preto Velho, né? Dia 13 de maio, né? Da Princesa Isabel libertando os escravos, né? Então, ontem foi o... Ontem não, dia 13 foi o dia do Preto Velho, né? Que a Sônia está adiantada no calendário, tem que atualizar o calendário. A Sônia é uma pessoa do futuro, né? Ela está um dia depois do nosso aqui na Austrália, né? Mas muitos cães, né? Eles percebem sim, né? A cor da nossa aura que é dinâmica. Quando a gente está apaixonado, a nossa aura fica rosa, toda rosinha, né?
Pode estar a maior chuva, a gente pisa na pocinha d'água, que chuva bonita, né? Quando a gente está com maldita chuva, está me molhando, né? Então é interessante, né? As emoções, elas são visíveis no plano espiritual, né? Não só para os espíritos, mas para os animais também. Então, muitos animais, né? Percebem isso e vão nos tratar no momento de depressão, né? Há vários relatos lá no centro espírita de pessoas que foram resgatadas, né? Falavam, olha, eu não tinha vontade de ser do meu quarto, meu cachorro, né? Que me tirou do quarto. Ele queria passear, se não fosse ele, eu nem sei se estaria vivo, né? Olha que depoimento forte, né? E assim vai. Então, os cães têm, pode ir, João, tem a chamada vidência, né? Porque eles percebem cores que nós não percebemos. E isso não né, um efeito paranormal, né? Faz parte, o cão percebe isso. Alguns seres humanos também percebem, né? Tanto é que nas igrejas é pintado aquele prato atrás de Jesus, de Maria, de José, né? Da Sagrada Família. Aquele prato lá, aquela auréola, né? Nada mais é que a aura, né? No caso dos grandes santos, né? Da Igreja Católica, né? Eles têm uma aura muito brilhante, luminosa, né? E os artistas pintavam, ainda pintam, né? Nas igrejas católicas a gente vê lá, né? Jesus lá com uma aura, né? São Francisco, né? Aquele prato luminoso, né? E os cães também percebem isso, né? E a evidência, né? Nós sabemos que o ser humano, até os 6 anos, 5, 6 anos de idade, mas principalmente quando é bebê, né? Ele vê os espíritos, né? E isso é ótimo porque nós temos a evangelização infantil, né? E vão mães apavoradas no centro espírita. Olha, meu filho de 4 anos falou que viu o meu pai, mas meu pai já morreu há 30 anos, né? E de fato, qual é o problema do vovô visitar o seu netinho, né? Nenhum, né? Então, para o bebê, a visita do vovô é uma coisa mais natural. Assim como os cães e gatos, eles conhecem os espíritos que frequentam a nossa casa, né? E quando um espírito não é bom, né, eles se agitam, ficam latindo para a parede, né? Temos relato lá no centro também, olha, meu cachorro, não sei o que acontece, ele começa a latir para a parede, começa a rosnar para a parede, né? Mas não é para a parede, ele está vendo um obsessor ali, né? Ele está querendo defender o território, né? O gato se arrepia, ele sai correndo, né? Então nós temos vários comportamentos aí que representam, denotam a percepção que para nós a gente não consegue enxergar, muitos de nós, né? Mas os animais conseguem ver. E para eles é natural. Eles não é algo sobrenatural. Para eles é o cotidiano. Ah, um espírito, né, do vovô chegou hoje, né? E o espírito vai brincar lá com o cachorro, sabe o nome do nosso cachorro, o nome do nosso gato, né? Às vezes o gatinho fica se esfregando no vazio, do nada, né? Você fica, esse gato tá louco, né? Mandei castrar, mas continua os hormônios. Não, ele está interagindo com o espírito ali, né? Só que a gente não tá vendo, mas o animal tá vendo, tá sentindo, responde, inclusive, né? Nós temos um caso muito curioso que o João me convidou para dar uma aula num centro espírita do Ipiranga, né? E uma senhora relatou, né, que o filho dela, todo dia, quando ao amanhecer, né, a mulher morava no sobrado, né? O filho descia as escadas, né? E brincava com o papagaio, né? Ô, louro, quer café? Quer café? O papagaio ficava repetindo: quer café? Quer café? Quer café? Mas o papagaio só repetia isso quando o menino ia brincar com ele lá, né? Ele não repetia isso fora. O menino podia tomar café à tarde, fazia a mesma brincadeira à tarde, ele fazia quer café. Ele só falava quer café quando ele interagia com esse jovem, né? E como toda tragédia, né? Infelizmente, né? Esse jovem veio a desencarnar por um motivo que não vem ao caso agora, né? E o que aconteceu depois de 2 meses? O papagaio, sentindo a presença do jovem visitando o seu lar materno, falava: quer café, e a mãe se emocionava, porque ela também sentia a presença do filho visitando a sua casa. Tanto ela quanto o papagaio sentiam aquela presença amorosa, né? Do filho já socorrido, regenerado, né? Mas o filho tinha saudades e periodicamente visitava o lar, né? Terrestre, né? E era percebido pelo papagaio, né? Que brincava com ele quando ele brincava, quando ele era espírito, né? Olha que história sensacional, né? O João me deu uma oportunidade de vivenciar isso. Próximo, João, por favor. Nós já tivemos o caso dos números, não vou repetir isso, né? Próximo, João, por favor. Aí é outro quadro, né? Mostrando diferentes espécies e a percepção. É, os sons produzidos e os sons que nós conseguimos ouvir, né? Então, em rosa, tá o som que a gente consegue produzir, né? Na maior intensidade, lá sei lá,
um Pavarotti, né? Tá o André Bocelli, que está vindo aqui para São Paulo, né? No Allianz Parque lá. Ele produz lá numa canção lá até 1100, né? Hertz, né? O que nós conseguimos ouvir está nessa banda, de 20 a 20 mil hertz, né? Mais que isso ou menos que isso a gente não consegue ouvir. É aquele apito do cachorro, né? Que o treinador apita, o cachorro começa a latir e a gente não escuta nada, né? Porque tá um som além da capacidade da audição do ser humano, né? Mas alguns animais, olha a capacidade do golfinho ali, né? O golfinho, ele emite ondas de ultrassom. Então, o golfinho, quando interage com crianças que têm deficiência, né? É como se tivesse um aparelho de ultrassom, ele consegue ver. Uma pessoa que tem um câncer em estado avançado, ele vê dentro de nós, né? Olha que coisa fantástica, né? A gente tem que ter um aparelho eletrônico para ver o que acontece dentro do nosso organismo, né? O golfinho está embutido isso nele, né? Nós temos um morcego lá que ele é praticamente cego, né? Ele se orienta pela emissão de ondas sonoras, né? Bate e volta, ele tem um sonar dentro dele, né? Um eco sonar, né? E o gato também, olha a capacidade de audição do gato, que é um animal predador, né? Embora seja um pet, né? Ele é um predador. É utilizado desde a época do Egito, né? Para predar lá os ratos que atacavam as plantações. Então, muito dessa percepção não tem nada a ver com a mediunidade, né? Ou mediunismo, né? Que a gente poderia assim citar, são percepções naturais de diferentes espécies animais, né? Tanto da capacidade auditiva, capacidade de emissão de som, de percepção, né? De ultrassom, no caso dos golfinhos, né? E também da orientação espacial tridimensional dos morcegos, né? Que eles se orientam nas cavernas, né? Quem já viveu no interior do Brasil sabe, né? Vai entardecendo assim, olha um passarinho, né? Passarinho noturno. Não, né? São morcegos, né? Tá coalhado de morcego, né? E que bom que tem, porque eles vão disseminando as sementes, né? Que a gente acha que é o Conde Drácula, o vampirão, né? Mas a maioria dos morcegos eles propagam, né? Uma mata que tem morcego é uma mata saudável, porque as sementes vão ser propagadas, né? Então é interessantíssimo isso, a percepção dos animais. Próximo, João, por favor. Aí o som, né? O som que nós ouvimos, em cima o som do morcego, né? Tá acima da nossa capacidade, né? Tá no ultrassom. E a aranha, né? A aranha ela percebe sons que nós não conseguimos escutar, né? Ela precisa escutar, né? O som do inseto lá se aproximando, né? Ou algum inseto que balança sua teia, né? Então, tanto a capacidade do infrassom quanto do ultrassom os animais percebem. E nós não, né? Próximo. A orientação, né? É, por muito tempo, os pombos foram utilizados como meio de comunicação, né? O pombo você pode colocar ele em qualquer lugar do planeta, ele volta para sua casa, né? Olha que interessante, né? Não tem GPS, não tem Waze, não tem nada disso, né? Ele volta, né? Tem espécies, é lógico, que são mais adaptadas para isso, né? Então, durante muitas guerras, né? Os pombos foram utilizados aí como correio, né? Você mandar um WhatsApp, você tinha que colocar na perninha do pombo lá e soltar o pombo lá para voltar, né? Que interessante, né? Esse meio de comunicação foi muito adotado e era alto nível tecnológico high-tech, né? Você tem um pombo correio, né? Você podia se comunicar à distância, né? Você mandava lá e o pombo ia, né? E chegava, né? Impressionante, né? Muitas vezes eu me perco aqui no bairro, né? E o pombo achava até outros países, né? Impressionante, né? Próximo, por favor. Fantástica, essa pintura foi pintada à boca, né? Uma paciente do Hospital das Clínicas, né? É fantástico isso, né? Interação com o meio ambiente, né? O cão, em especial, ele vive no mundo dos cheiros, né? Tanto é que alguns animais, em especial os cães, quando perdem a visão, né? Eles não... É lógico, eles têm uma dificuldade de adaptação, mas eles vivem numa boa na casa, né? Porque eles através do olfato, né? Lógico, a gente pode ficar mudando a mobília, né? Mas através do olfato, eles vivem numa boa, né? Próximo. Então é exatamente isso que nós queremos chegar, né? Que os animais eles possuem naturalmente essa percepção, né? Não somente do físico, mas do extrafísico também, né? Os egípcios sabiam disso, né? O gato, em especial, quando ele dorme, né? Quem tem gato sabe do que estou falando, né? Ele sonha, entre aspas, né? Que está caçando, que está correndo, né? Ele começa a se movimentar, né? Quem tem gatinho sabe disso, né? O que ele está fazendo? Isso é sabido desde o Egito Antigo, né? Vamos compartilhar esse conhecimento, né? Ele caça formas pensamento, né? Então o gato ele faz uma
limpeza da nossa atmosfera astral, da nossa casa. Olha que interessante, né? Então, pensamentos de raiva. Tem um livro muito bonitinho que ele mostra as formas de pensamento, né? Pensamentos de raiva, assim como umas flechazinhas, né? É igual a Cebolinha lá na Turma da Mônica, quando um vai xingar o outro, né? Tem uma aranha, tem uma nuvenzinha, né? E essas formas, elas têm vida própria, né? Na espiritualidade. E ficam orbitando muitas vezes ao nosso redor e sugando a nossa energia vital, né? E os gatos não, os gatos quando estão em desdobramento durante o sono, eles predam, né? Eles caçam essas formas de pensamento, olha que interessante. Então, desde o Egito Antigo era sabido disso, né? Os gatos, eles trazem uma harmonia para o lar, como se fosse um limpador, né? De sujidades mentais causadas muitas vezes por nós, né? Então, o gatinho, ele higieniza espiritualmente o nosso ambiente doméstico, né? Olha que interessante, né? Não é só o ratinho que ele caça, né? Como antigamente era tratado, mas também as formas de pensamento. Próximo, João, por favor. Então, o gato era considerado animal sagrado do Egito, né? Havia deuses, inclusive, em forma meio humana, meio felinos, né? E não é à toa, né? Eles sabiam esse poder que o gato tem no plano astral. Por favor. Além do controle, lógico, biológico das pragas nas lavouras, né? Essa é uma outra história fantástica, né? Esse gato aí foi objeto de estudo das principais universidades dos Estados Unidos, né? Ele sabia, ele morava num lar de idosos, né? E diferente aqui no Brasil, né? Muitos lares lá, eles têm uma estrutura hospitalar até, né? Então, não espera o velhinho ficar lá acamado lá para ir para uma UTI, né? Lá a UTI fica no lar. Em alguns hospitais, algumas casas de repouso, eles têm isso, né? Também a sofisticação. E esse gato, ele ficava justamente nas pessoas que iam desencarnar. Então ele causava um certo medo nos pacientes lá, né? Tem um filme aí, bem antigo, peço para o João passar, por favor. Artigo científico sobre a capacidade de um gato de prever a morte de humanos. Oscar, o gato, tem um critério só para escolher pessoas. Só fica perto de quem está para morrer. Na clínica onde vive o felino de 2 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o diretor confirma: Oscar pressente quem tem apenas poucas horas para viver. Então, Oscar permanece junto do paciente, em geral, enfermos em estado grave que aparentemente nem sabem quem se aproxima deles. O gato provou o contrário também. Afastou-se imediatamente de uma paciente que os médicos consideravam caso perdido. A mulher viveu ainda muito mais do que se previa. Parentes dos pacientes Até o cachorro tem medo do da Oscar. clínica não veem em Oscar um sinal macabro. Ao contrário, disse o diretor, Oscar é visto como um último carinho, um último conforto. Para os incrédulos, o site do Jornal da Então é interessante, né? Esse gatinho, ele controlava até diagnóstico médico, né? Prognóstico, né? O médico falava, não, essa paciente não vai resistir essa noite, né? E Oscar saía e a paciente continuava viva, né? Que interessante, né? Então ele tinha uma acurácia, isso foi medido estatisticamente melhor do que os próprios clínicos, né? Que eram clínicos de UTI, inclusive, né? Então, quando o gato se aproximava muito da pessoa, era sinal que a pessoa estava indo para a luz, né? Estava desencarnando, né? Que interessante essa percepção, né? Então, vamos ver no ponto de vista da doutrina espírita, né? A respeito da mediunidade dos animais, né? Finalmente chegamos ao espiritismo, né? João, por favor. Aqui o conceito teórico, né? Tem lá o capítulo, lá no livro dos médiuns, né? Mas pode passar, João, por favor. Depois a gente... Pode passar. No livro dos médiuns fala que o fluido dos animais é diferente do fluido dos seres humanos, né? Então, por exemplo, se um pombo lá desencarnasse, ele poderia dar a mensagem através de um outro pombo, mas não de um ser humano, e vice-versa, porque são equipamentos espirituais diferentes, né? Embora lá o papagaio pressentia ao seu tutor visitando a casa, mesmo ele sendo papagaio e falando, né, repetindo o que o ser humano falava, né, embora ele falava que é café, o menino não ia conseguir transmitir uma mensagem para sua mãe, por exemplo, utilizando o papagaio. Não haveria como ele incorporar o papagaio, e poderia, né, teoricamente, porque o papagaio fala, né, nosso idioma através da repetição, né?
ele poderia usar o papagaio para dar uma mensagem lá para sua mãe, né? Mas isso tecnicamente não é possível, né? E o livro dos médiuns ele explica em detalhes, né? A diferença fluídica, que é outro, né? Se a gente tentar incorporar, né? Entre aspas, né? A gente acaba até causando um prejuízo na saúde do animal, né? É o chamado tentar magnetizar o animal, né? Os magnetizadores têm um largo histórico ainda muito bom, com experiência nos animais nesse sentido. Próximo, João, por favor. Então aí tá os detalhes técnicos quem quiser depois ver em detalhes, eu acho que é desnecessário ficar lendo, senão vai ficar muito chato, né? Mas eu já dei o resumo da ópera, né? Podemos ir para o próximo, por favor. Ah, essa história de uma mulher, né, que deixou o leão lá no México, né? Toda vez que ela visita, o leão abraça ela, né? Muito emocionante também, né? A diferença é justamente o estado evolutivo, né? No livro dos espíritos, os animais são tratados com E minúsculo, né? Para diferenciar do espírito humano com E maiúsculo, né? Mas nós também já estagiamos pelo reino animal, né? Um dia nós fomos aí, sei lá, um Yorkshire de algum espírito do Emmanuel, por exemplo, né? Vai saber, né? A gente não sabe, né? O bom saber disso é que o nosso pet, ele sempre vai estar ligado com a gente, né? A gente vai evoluindo, o nosso pet também, né? E o dia que nosso pet chegar ao reino da humanidade, nós seremos espíritos puros, né? Olha que interessante, né? Então a ligação não se acaba aqui, né? Ela continua. Existem a família multiespécie espiritual, né? Animais que são ligados à nossa família espiritual, né? Por reencarnações. Olha que bacana. Próximo, João, por favor. André? E será que o André caiu? Caiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu acho que caiu, João. Caiu, né? Sim. Caiu mesmo. João, pode ser que ele não tenha percebido que Não, ele percebeu. Eu caiu estou conversando com ele aqui no WhatsApp. no Percebeu. telefone, tá? Eu falei para ele. Estou tentando entrar de novo.
Digitando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto ele não chega? Porque está com problema na linha dele lá mesmo. Até agora? Ô, João, eu queria saber uma coisa. Até que distância que os animais percebem a chegada da gente? Eu não lembro mais isso. Não, não tem um limite, não, viu? Tem Não casos tem? que. Não, não. Tem casos que a ciência mostra que o tutor está a quilômetros de distância e fizeram um teste. Ah, tá. Combinou com a esposa que ia sair em determinado horário. E ele mandou uma mensagem através do celular para a esposa. Eu estou saindo. Só através da mensagem, ele saindo, entrando no carro, o animal já percebeu. Ah, tá. É isso que eu queria Então, saber. esse livro do Robert Sheldrake é muito legal. Tem muita historinha aí para ser contada. E vendo, né? Ver que a ciência. Ah, o André já chegou, meu querido. Vai, E aí, Andrezinho. João, se eu tivesse usado o pombo correio, não teria caído, tá vendo? Faz parte, meu irmão. A Pode gente pode abrir tomar. para pergunta, né? E depois, se você puder fazer a gentileza de mandar esse material, né? Ele está bastante Mando, completo, né? A gente não tem a mando pretensão para de eles. esgotar esse assunto, né? Uhum. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Eu mando material para vocês. Eu vou sair daqui então, André, tá bom? Vamos abrir para Tá bom, pergunta. por favor. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Pode perguntar quem quiser. Pode abrir o microfone. André, Oi, não é Carol. uma pergunta, é só um depoimento, um testemunho, na verdade. Por Quando favor. você falou que o morador de rua cuida melhor, às vezes, do animal do que a gente, eu moro em casa e passou uma vez um pedinte aqui, a mamãe era viva ainda, e ele falou assim: a senhora queria um copo de leite? A mãe falou: claro, sem dúvida. Ele falou: mas não é para mim, não, sabe? Meu cachorro está tomando um remédio e o médico mandou dar o leite para ele. Ah, bom, toda vez que a mamãe contava isso, ela chorava, porque ele parou, bateu na casa para pedir um copo de leite para poder atender o animal, não pediu nada para ele. Olha Então, que essa é, interessante, Carol. para mim, a É, não, melhor não, é que prova. é o único vínculo amoroso que muitos têm, né? É lógico que, Exato. infelizmente, também, infelizmente, em todas as casas sociais nós temos pessoas boas e não tão boas, né? Ah, não tem dúvida. Mas essa história marcou aqui em casa, e toda vez que a mamãe Sem dúvida. contava, ela chorava. É que naturalmente a gente pensa, né? Poxa, a pessoa não tem dinheiro para cuidar dela mesma, né? Vai ter dinheiro para cuidar do animal e não tem dinheiro, mas ela pede, como a sua mãe cedeu um leite, né? É muito comum eles Ex- receberem doação de ração, né? As pessoas Exato, param e dão comida e dão ração, né? Então é fantástico mesmo esse depoimento da sua mãe, né? Nossa, é tô vendo isso a mesmo. Neuza Bender. Tudo bem, Neuza? Como é que tá aí? Cadê o Shima? Tudo bem? É, Carol, obrigado por compartilhar, né? Mais alguém, Obrigada a pessoal? você pela aula, André. Sônia? João. João. Então, não é uma pergunta, é só uma constatação. Quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, foi no verão, e aqui no meu quarto dá em frente para um parque, né? E à noite eu vim aqui na janela, eram umas 8h30 mais ou menos da noite, eu vim aqui na janela e eu vi aquela revoada de pássaro, coisa mais linda. Ficou uns 15 minutos. Eu até olhei no relógio e falei, nossa, quanto pássaro passando, passando. Aí minha filha entrou aqui no quarto, eu falei, olha, filha, que lindo, a revoada de pássaro. Ela falou, não é, mamãe, pássaro, são morcegos. Fantástica. Tô. Mas o 15 minutos, aí no verão. Aí eu Eu, comecei toda noite, naquele horário, eu vinha exatamente das 8h30, 15 para as 9.
Mas muitos morcegos, muito. E faziam um pit stop aqui, que tem uma árvore enorme aqui em frente. Eles faziam um pit stop aqui, dava uma paradinha. No começo eu ficava assustada, mas depois eu acostumei, achei a coisa mais linda, até filmei. Não, e tem uns morcegos enormes, né? Aí Enorme, enorme, são enorme. enormes, né? A gente tem aqui alguns Maravilhoso, exemplares. maravilhoso. Aí você comentou aí do morcego, eu me lembrei desse fato. Quem é Então, eles Eliana? são igual o Batman, eles são super-heróis mesmo da natureza, né? Tá João, vendo só? Oi, Eli. Pode perguntar para o André. oi, boa noite, tudo bem? Tudo É, bem? a gente estava vendo aí sobre a percepção, né, do animal quando a gente está chegando, ou quando a gente às vezes está bem longe. Isso também serviria quando, por exemplo, o animal sai de casa, né, sai, resolve fugir por alguma razão, ou atrás de uma fêmea, ou sei, não sei. Ele pode ficar ligado a gente, né? Se a gente chamá-lo de volta. Pode acontecer isso? Não só pode como acontece, né? E o que acontece também nas grandes cidades, há impedimentos físicos para esse retorno, né? O trânsito, cercas, muros, cercas elétricas, né? Muitas vezes é mais fácil esse retorno no interior, né? E tem várias histórias aí de gatos que ficam semanas longe de casa e retornam, né? Nós temos depoimentos sobre isso, né? Mas são mais comuns no interior, né? Porque na cidade nós temos várias ameaças aos animais, né? Que fogem, né? Eles podem ser atropelados, né? E o animal ele não fica planejando, né? Não, hoje, né? Tô aqui no presídio de segurança máxima de Mossoró, né? Vou cavar um túnel, né? Vou fugir até o Pará, né? Não, Não, né? não, É pelo por amor de negligência Deus. nossa que não pôs tela na janela, né? O animal não, eu vou fugir, tô revoltado, eu vou fugir, né? Não, é alguma, infelizmente, né? A gente culpa o animal, não estou dizendo que é o seu caso, mas é uma negligência nossa. E eles são tão hábeis, né? Que a gente tem pessoas que, eu telei tudo, menos a janelinha do banheiro, né? Foi justamente na janelinha do banheiro que o animal foi lá e fugiu, né? Então, é uma coisa que acontece rotineiramente, né? A gente sempre tem em postes, lá procura-se cãozinho perdido, né? Gatinho perdido, tem até calopsita que se perde, né? Mas, de fato, inclusive, nós temos relatos na cidade mesmo, né? Aqui em São Paulo, de reencontros, né? Sim, nós temos essa ligação mental. Mais importante do que o único que volta mesmo é o pombo, né? Porque ele tem uma capacidade sensacional, né? Ele se orienta pelo magnetismo terrestre, né? Mas, André, é, E o que é importante dessa André, história é que a gente não perca o nosso animal, mesmo ele dentro da nossa casa. Como assim, né? Como eles são sensíveis ao nosso pensamento e principalmente às nossas emoções, né? Muitas vezes somos nós que contaminamos o nosso animal com o nosso pensamento destrutivo, de depressão, de raiva. Ele é muito comum, o João sabe do que eu estou falando, você vai prescrever, né? Isso eu estou falando em um veterinário, né? Você vai prescrever, olha, dona Alzira lá, um exemplo, eu sei que tem Alzira na sala. Você vai dar esse remédio aqui 3 vezes ao dia. Ah, doutor, que beleza, é o mesmo que eu tomo, né? É o mesmo remédio que eu tomo, né? Porque a psicosfera é a mesma, né? Então, na verdade, a dona Alzira, não estou falando da Alzira aqui da sala, mas sei lá, um nome hipotético, que provocou a doença no cachorro, no gato. Lógico que eu não vou falar isso para minha cliente, né? Mas não, mas nosso pensamento, e por isso a importância das casas que fazem o tratamento dos animais, né? Fala, olha, você tem que fazer evangelho no lar junto com o seu pet, né? Mas não é para o pet, é aham, para nós não contaminarmos o nosso animal, né? Com a sim. rotina do nosso dia a dia, com depressão, com rancores. O rancor é uma energia mortal, né? Ele causa câncer em nós e no animal, né? Então, E mais uma os coisinha. nossos pets eles estão envolvidos nessa energia, principalmente das nossas emoções, né? Tem uma senhora que veio falar para mim assim: olha, eu quero que você dê um remédio aí, me dê o endereço do centro espírita que você frequenta, que eu tenho certeza que as energias ruins do meu marido estão afetando o meu pet, né? As energias Ai, meu amorosas Deus. dela, certamente que não, mas é do coitado do marido lá. Eu pensei, nossa, tem que mandar o marido tomar passe também, né? Que essa senhora está totalmente perturbada, né? Já ocupando o pobrezinho do marido, né? E o pet, né? Desculpa, Mas, você falou, André, acho que deixa eu te perguntar só mais uma coisa disso da percepção. A gente vê, e algumas pessoas que eu conheço e falam para mim,
que tem algumas pessoas que conversam com os animais, vivos e mortos. Então, que a gente mande fotografia do gato ou do cachorro ou sei, do que seja, né, do animal que tenha como pet, e aí diz que eles conversam e o animal responde mentalmente. Isso é possível? É a Aí mandam a comunicação carta. intuitiva com os animais, né? Quem tá respondendo? Eu não estou vendo. Na Isabelle, eu tô sem a câmera. Ah, tá bom, Peraí, vou Isabelle, ativar tá aqui. bom, tá bom. Tudo Ah, bem? agora sim, sim. É a comunicação É, é, intuitiva pet, né? tem muito isso, inclusive muita merchandising disso agora no Instagram e tal. Isso. Eu também É, fico com essa pergunta. Vai Será ter que é uma aula possível? no próximo semestre sobre isso, viu? Uma especialista maravilhosa, veterinária. Ela vai vir falar sobre comunicação interespécie, né? Muito boa. Qual o A nome linguagem universal dela, João? Sheila, Sheila. Ah, tá. Eu acho que eu estava procurando curso para fazer sobre isso, e eu ela, acredito que ela ministre ela curso. abre cursos também, muito bom o curso dela. Sim, é ela mesmo. É ela Uhum, mesma, eu estava vendo os cursos dela. uhum. bom, então isso Entendi. é possível. não na maneira articulada. O animal não vai saber o português. Mal nós sabemos a nossa língua portuguesa, né? Não como nós se comunicamos uns com os outros, né? Mas de forma pensamento, sim, né? E Tá. sentimentos também, né? Eu Intuitivamente, a gente queria recebe saber. uma mensagem que a gente decodifica em palavras, né? Mas o gatinho não vai articular, né? Eu quero um isca sachê, né? Não gosto Não, de letra não, elas maior. mandam por escrito. Elas dizem que elas recebem a mensagem e aí elas escrevem o que foi transmitido a eles ou a ela, né? E depois ela transcreve na nossa língua. Então, Entendi. realmente, Eu conheço os processos, né? Que eu estou tentando responder, né? Por exemplo, os animais, eles precisam reencarnar o mais rápido possível, né? Então, eles é, passam pouco tempo, o tempo necessário para se recuperarem até adquirirem um novo corpo físico, né? Então, muitas vezes, essa mensagem que é dada para a espiritualidade, o animal já reencarnou até, ele já renasceu, né? Ele vai, mesmo assim, ele vai receber esse sentimento amoroso, né? Nós desconhecemos muito ainda, nós temos muito que aprender, a gente está olhando o buraco da fechadura, né? Então, muitas coisas a gente não tem a resposta, né? E a mas comunicação é algo André, bem. eles falam com o animal vivo, não é desencarnado. É animal Até mesmo encarnado. desencarnado também. Tem alguns que fazem Também, com animais que também, já também. partiram, Não, né? não, mas eu quero saber o encarnado. O Hum. desencarnado eu até entendo. Eu até entendo. Mas Tá. o Então, Não, vai encarnado, ter a livro aula lá, da Sheila, vai ter a aula da é, Sheila, ela vai nós vamos ter explicar uma aula só direitinho sobre para isso, né? você, ela vai falar Mas só aquele sobre livro lá isso. que falava que o cachorro sabe quando o seu dono está voltando, né? Isso já responde, né? Uhum. É tá que bem, ele realmente tem uma comunicação, tem uma comunicação mental, mas não tá bom. necessariamente articulada na língua portuguesa, né? Então não vai Ah, falar. não. Então é possível sim essa comunicação mental, né? É possível. Tá ok. Obrigada. Nada, imagina. Então o curso do João é tão completo, né? Que ele vai abranger também nessa área, né? Olha que interessante, né? Então a gente tem muito o que aprender aqui mesmo, e a gente aprende bastante, né? Uhum. E é muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Os cientistas já fizeram, né? A gorila Coco, né? Que ela sabe a linguagem de Libras, né? Uma gorila que se comunicava com linguagem de sinais, né? E ela possuía uma gatinha, né? Ela adotou uma gata, né? E essa gata veio a desencarnar. E ela expressou, através da linguagem de Libras, né? Que ela estava triste, né? Porque a gatinha morreu. Olha só que capacidade de um gorila, né? Eu não sei, só sei falar joinha, né? Tudo bem, assim, não sei falar a linguagem de Libras e o gorila sabe falar. Ele aprendeu, né? A linguagem de Libras, né? Esse sim é uma comunicação direta com os animais. Esse sim eu posso atestar que é uma, porque é visível, né? O animal, através de gestos, se comunica com o ser humano, né?
Agora, a parte telepática já é uma outra coisa que eu não, sinceramente, eu não sei. O domínio das técnicas, a colega vai falar com muito mais propriedade e dar respostas melhores que eu poderia dar. Claro, claro. Tá certo, gente? A boa notícia é que nós podemos melhorar se o nosso pensamento ruim piora a saúde dos animais, né? Com boas leituras, escutando uma boa música na nossa casa, né? Isso melhora a saúde nossa e do pet, né? Olha que interessante, né? Então a gente pode elevar o nosso canal vibratório, né? Para melhorar a saúde do nosso pet também, né? Então, se a raiva, o ódio podem causar até câncer, né? No pet, o amor incondicional, a alegria, né? Melhora a saúde do nosso animal e a nossa também, né? Então, depende da sintonia, o que nós estamos sintonizando nesse momento, né? Nesse momento, que tipo de forma de pensamento nós estamos emitindo, né? De gratidão, de amor, né? De carinho para com o nosso pet, né? Ou sai daqui, cachorro, sai daqui, gato, né? Desce da mesa, sai daqui, né? É uma coisa que a gente age até de forma inconsciente, né? Mas esse sai daqui, ele acompanha também uma forma de pensamento correspondente, né? Então, é como se fosse uma flecha lá no coitadinho do gatinho que está, né, comendo o peixe lá da mesa. Deixa eu só falar um negocinho que eu lembrei agora, André. Acho que todos vocês têm o nosso canal no YouTube, né? Entra lá, assista as aulas dela, que está no nosso canal, da Sheila, falando sobre comunicação. Você já fica mais ou menos por dentro como é que funciona a aula. E no dia da aula você já tem mais o que elaborado e pergunta para ela também. Isso é muito interessante. Bom? Perfeito. No CEF, o Ivan, né, ele faz esse tipo de trabalho, né? Eles trabalham à distância com o Rancho dos Gnomos, né? O santuário agora. Eles tratam elefantes à distância, né? Através do magnetismo, né? E o Ivan já me relatou essa comunicação com os animais, né? Uhum. Então, assim, eu conheço bastante relatos, né? Do que propriamente a comunicação em si. É importante destacar uma curiosidade no livro do Armon, chama Livro Mediunidade, né? De Gary Armon, que é o fundador da Aliança Espírita Evangélica, né? Ele relata um caso bastante curioso, né? Ele fala que houve uma enchente, né? Olha que curioso, né? Houve uma enchente lá na África, na época da colonização inglesa na África, né? Então faz tempo isso, né? Alguns ingleses eles ficaram ilhados, né? E perdidos nessa cheia, né? E naquela época não tinha helicóptero, não tinha nada disso, né? E eles recorreram lá ao cacique, não, o cacique é o sacerdote da aldeia, né? Não sei o nome, como é dado na África, né? Na América é xamã, né? Enfim, lá o responsável espiritual pela aldeia, né? O que esse cara fez? Ele se conectou com a mente de uma águia. Isso está relatado no livro Mediunidade de Garmon. Então o cara usou a águia como drone e achou a localização dos ingleses lá que estavam ilhados. Falou, ó, eles estão aqui, pode ir lá que eles estão aqui, né? Mostrou no mapa, né? E isso, o Edgar Armond documentou isso, né? Então essa não é possível a incorporação, mas naquele seriado Game of Thrones, né? Tinha um menino que era paraplégico, que ele conseguia se conectar com os lobos, né? Ele meio que comandava o lobo como se fosse um drone, né? Quem assistiu Game of Thrones lembra dessas cenas, né? O mesmo fez lá o xamã na aldeia para achar os ingleses, né? Então a gente tem muito mais pontos de interrogação do que respostas, né? Então a gente sabe muito, 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 muito pouco dessa interação dos animais ainda, seja ela em comunicação direta ou indireta, né? E principalmente no tratamento no plano espiritual, né? Eles são muito utilizados como animais de resgate, né? Então, mesmo quem não gosta dos animais, se um dia escutar um cachorro latindo lá no umbral, né? Pode ficar feliz que é o socorro que está chegando, né? Olha que irônico, né? E que consolador também, né? Você vê que os animais vão nos salvar aí no momento de dor e de sombra, né? Bom, João, eu agradeço, não sei até que... Por mim, eu ficava falando até o entardecer da Austrália, né? Mas nós temos a limitante do tempo, né? E é bom saber que nós temos outras aulas também que vão complementar o nosso conhecimento, né? Mas principalmente esse bom convívio com os animais, né? Olha, E André, que eu esse bom convívio agradeço. seja o melhor possível. Você é maravilhoso, nós estamos juntos mais de 10 anos, né? Lógico, mais de 10 anos nessa caminhada com os animais. Exatamente o que você falou, nós somos os pioneiros mesmo a colocar
a cara a tapa, né? O Mas João que eu estamos diga, aí. né? O João tomou muito mais tapa que eu, né? Mas estamos aí, conseguindo cada vez melhor. Eu peço que você continue conosco agora, porque eu vou pedir para a nossa querida Nilce fazer a nossa prece final e não esquecer de fluidificar nossas águas. Tá, eu agradeço Vamos muito a ver. presença de todos. Fiquei muito feliz em ver rostos conhecidos aqui, até a Luciane está aqui também, muita gente. A André, eu vou ser injusto se eu não citar o nome de todo mundo, a Sônia, né? E o João foi nosso padrinho, né? Nosso padrinho, graças ao conhecimento que o João adquiriu, que ele generosamente compartilhou conosco, né? Que a gente conseguiu implementar os passos na Fraternidade do Ipiranga, não só lá, em outros lugares também, né? Então, nosso agradecimento público aqui, mais uma vez, ao João, né? Que se não fosse o pioneirismo dele em buscar o conhecimento e de democratizar o conhecimento, né? Se nós estamos estudando essa noite, é graças à generosidade aí do João, de compartilhar tudo que ele sabe, né? O João é uma pessoa muito generosa, né? Quem conhece ele pessoalmente, né? E ele é nosso grande padrinho da assistência espiritual dos animais lá no Fraternidade do Ipiranga. Gente, muito obrigado pela presença, né? Foi bom conhecê-los, né? Prossigam nesse conhecimento, que esse conhecimento é muito enriquecedor, né? E certamente quanto mais pessoas souberem disso, né? Mais pressão nós teremos nas casas espíritas para implementar a assistência espiritual dos animais, né? Eu vejo que isso vai ser uma realidade breve, né? Como não havia a possibilidade de assistência às crianças na casa espírita, eram proibidas de frequentar, né? Hoje existe evangelização infantil. Eu tenho absoluta certeza que a espiritualidade tem um plano de implementação de um dia na semana, pelo menos, nas casas espíritas, a assistência espiritual aos animais, né? Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, João. André, nós estamos querendo mesmo isso aí, viu? Nós estamos fazendo todo esforço possível. Conte com Vamos o lá. João, Nilson. Vamos lá. Vamos todos mentalizar a figura do mestre amado, Dr. Bezerra de Menezes, os nossos mentores espirituais e a egrégora dos nossos irmãos franciscanos, para que nos abençoe a todos que estão no caderno de vibração, no WhatsApp, pedindo orações, aos nossos pets e também que fluidifiquem as nossas águas e as dos nossos irmãos queridos, dos animaizinhos todos, para que nós possamos ter o melhor remédio possível em cada uma dessas águas, que nos façam o melhor possível para cada um de nós. Então, fluidificando as nossas águas com os remédios necessários para cada um de nós e dos nossos pets também. Agradecidos que somos pela explanação do André, que nos ajudou um pouquinho mais a elevarmos e chegarmos um degrauzinho a mais na nossa evolução, damos por encerrada a aula de hoje e pedimos aos espíritos bons que nos façam ter uma semana de paz, tranquilidade para todo o nosso planeta, que está precisando de muita oração. Vamos terminar com Nossa Senhora, que é o mês dela, né? Pedindo que ela nos abrace com seu manto sagrado, a todos que precisam, e são muitos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Vamos aproveitar também, pessoal, mentalizando, expandir nossas vibrações ao estado do Rio Grande do Sul, né? Envolvendo todos do Rio Grande do Sul, todos os seres viventes e todos aqueles que desencarnaram também, humano e desumano, e não humanos. Boa noite a todos, pessoal, mais uma vez, André, muito obrigado, viu? Boa noite. Abraço. Boa noite, boa noite.